Irmãos, excelente dia, excelente segunda-feira na presença do Altíssimo. Estamos aqui mais uma manhã, manhã de segunda-feira. Já entramos no mês de fevereiro e podemos assim glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Todos os dias, Deus está nos dando a condição de entendermos para onde estamos indo, o que estamos fazendo e como estamos agindo. Muitas das vezes, nós estamos na contramão da vontade de Deus, porque queremos fazer a nossa vontade. Mas se nós alinharmos a vontade de Deus, nós vamos andar na contramão do mundo. Nós vamos andar na contramão do comodismo, de tudo é normal. Nós vamos entender que para onde nós estamos caminhando vai nos levar à salvação, vai nos levar a uma vida espiritual saudável, longe das opressões, longe da depressão, longe da síndrome do pânico e tantas outras coisas, a ansiedade, porque em vez de nós nos enchermos do Espírito Santo, nós estamos se enchendo de problemas, nós estamos buscando dificuldades. Pastor, como que eu estou buscando dificuldade? Nós não vivemos o dia de cada vez. Nós queremos viver o ano inteiro e até o ano que está por vir. E nós não conseguimos administrar um dia. A Bíblia é bem clara quando ela nos diz que basta cada dia o seu mal. Hoje iniciamos esse dia, segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Então nós temos que viver ele. Aí nós queremos viver o dia 3, o dia 10, o dia 15, e nós não conseguimos viver o dia 2. Porque a nossa mente já está lá na frente. E quando nós queremos viver o presente, o futuro, melhor dizendo, nós já estamos andando em ansiedade. E aí a ansiedade nos toma, não nos dá paz, não nos deixa confortável, não nos deixa tranquilo. Ou nós estamos vivendo o pretérito, o passado. Nós estamos firmados no passado. Irmãos, nós temos que viver o presente. Deus nos deu o dia chamado hoje, então é o presente. O passado já passou. Ah, eu tenho boas lembranças, eu tenho saudade. Não, nós temos que viver o presente, olhar até mesmo para o passado, lembrar, tudo bem, mas ficar vivendo, cultuando o passado, não. E nem também fazer culto ao futuro. Nós temos que viver o presente e adorar tão somente a Deus. Mas eu tenho medo de confiar. Irmãos, quando nós falamos que temos medo de confiar, nós não confiamos nem em Deus. Nós não confiamos em Deus quando nós temos medo de confiar em pessoas. Quando nós temos medo de acreditar em vidas. Ah, pastor, mas foi muito ferido. Eu fui muito ferido. Irmão, Jesus foi muito ferido. Tudo que nós vamos falar, Jesus já passou. Ele foi traído, caluniado, esbofeteado, enganado, vendido. Ah, e nós queremos ser diferentes. O problema é que nós não queremos sair do território do autocomiseração. Território da autocomiseração. Eu sou coitado, eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou nu, eu não tenho nada para oferecer. Irmãos, nós até não tínhamos. Éramos improváveis em todas as áreas. Mas Deus nos escolheu para fazer a tua obra. Nos chamou. Nós somos santos, separados para a boa obra. Deus nos deu a total paternidade. Nós não somos bastardos, nós não somos primos distantes, nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos que entender, primeira coisa, viver um dia de cada vez. Segundo, estar servindo a Deus. Terceiro, pedir para que Deus administre a nossa vida na totalidade. Quarto, saber para onde nós estamos indo. Porque nós temos que ser fiel àquele que nos chamou. Às vezes nós acordamos e falamos, eu quero viver um milagre, o extraordinário hoje. Nós nem agradecemos pelo maior milagre que nos aconteceu. Não tem nada a ver com vida financeira. Não tem nada a ver o que nós vamos comprar amanhã ou comer. Não. O maior milagre que Deus nos concede é o fôlego de vida.
Deus está nos dando mais um dia para se arrepender, para buscar a tua face, para fazer o melhor que Ele tem para nós. Não é o nosso melhor, é o melhor que Deus tem para nós. Enquanto nós ficarmos barganhando com Deus, nós não vamos mudar de estado, nem de situação. Mas quando nós servirmos com interesse de coração, porque muitas das vezes nós queremos que o evangelho se enquadre na vida do outro, mas nós temos que querer que o evangelho se enquadre em nós, dentro de nós. Eu amo quando o Tiago está escrevendo dizendo que nós não podemos ser só ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. Então não é só ouvir, é praticar. Não é só esperar acontecer, é estar vivendo para acontecer. Nós culpamos pessoas do erro nosso, irmãos. Ninguém para por causa do outro. Tá? Ah, pastor, passei por dificuldade. Claro, nós passamos mesmo. Enfrentei algumas adversidades, nós enfrentamos mesmo. Mas na Bíblia eu não encontrei ninguém parando por causa do outro. Eu encontrei pessoas parando por si mesmo. Tá? Saul não parou por causa de Davi. Saul parou por causa dele mesmo. Eli não parou por causa de Samuel. Ele parou por causa dele mesmo. Tantos, Ofni e Finéias, mesmas coisas. Daniel não parou por causa dos príncipes, dos presidentes ou dos sátrapas. Ele permaneceu fiel. O problema é que quando nós não encontramos força, porque a nossa força vem do Senhor, nós queremos culpar alguém. Ah, é culpa do irmão, é culpa do patrão, é culpa do governo, é culpa de todo mundo. Daqui a pouco é culpa de Deus e de Jesus. Porque nós não encontramos dentro de nós a culpa. O orgulho nos cega. E se quiser vai ter que ser assim. Irmãos, eu nunca vi ninguém, Deus fazendo na vida de ninguém, que quando diz se quiser vai ser desse jeito. Não. O evangelho é de transformação. O evangelho é de novidade de vida. O evangelho é de coisas novas. Não sou eu. Não é um evangelho que se enquadra em mim. É eu que se enquadra ao evangelho. Não adianta pegar algumas coisas e trazer e falar, vai ter que ser assim, não. É transformação. É isso que as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo. Quer viver novidade? Palavra. Quer viver milagre? Palavra. Quer viver sobrenatural? Palavra. Quer andar em intimidade com Deus? Palavra. Quer ouvir Deus falar? Palavra. Quer ser curado? Palavra. Quer ser liberto? Palavra. Não tem outro remédio a não ser palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então não tem como ser gerado em fé se não for pela palavra. O que nós estamos consumindo? O que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos agindo? Porque às vezes nós queremos uma palavra que nos agrade. Receba, Deus vai ter que fazer. Agora, irmãos, tem pessoas que dizem, pastor, se eu for confrontado, me dá um piripaque, me dá uma batedeira. A palavra nos confronta todos os dias. Ah, eu não posso ser contrariado. Porque o confronto, ele vem, e a palavra vem para tirar de nós e colocar o que é de Deus. Então, se nós não conseguirmos ser confrontados, nós não entendemos o que o evangelho tem para fazer na nossa vida. Porque aqui não é para vir, estar como está e permanecer. Não, vai ter mudança de vida. Pode até vir como está, mas não vai permanecer. Vai ser transformado. Vai ser passado pelo renovo de Deus. Vai ser nova criatura. Vai passar pela transformação do evangelho. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que vivia sendo atormentado mentalmente não vai ser mais. Aquele que tinha possessão de coisas não vai ter mais. E quando eu falo possessão, não é de possuir, comprei uma casa, é minha casa. Não. É achar que tudo tem que rodar ao entorno da pessoa. Isso é possessão. Tem pessoas que dizem, eu amo aquele homem, eu amo aquela mulher. Aí 10 minutos de conversa, nós entendemos que não é amor, é posse. Porque o amor, ele traz liberdade. O amor de Coríntios 13 tem que ser ministrado em nossa vida. Ele não suspeita mal, ele não folga com injustiça, ele não é leviano, ele não é soberbo. Então nós temos que aprender esse amor. E quando eu aprendo esse amor, eu entendo que é o amor que Deus tem por mim. Eu não vou fazer porque eu tenho que fazer, eu sou oprimido a fazer, não.
Eu vou fazer porque eu entendo que Deus me chamou para fazer e eu faço na totalidade. Eu faço com amor, e aí eu obedeço, eu dizimo, eu oferto, eu ando em comunhão, eu obedeço a palavra, eu ando em sã conduta e sã doutrina da palavra no meio da sociedade. Porque uma coisa eu sempre falo, quando alguém fala alguma coisa sobre mim, eu não vou falar sobre você, porque senão você vai falar que eu estou te atacando, ou tô, né? Quando alguém fala alguma coisa ao meu respeito, e eu não estou fazendo, Jesus vai lá e me justifica. Porque eu não devo, nesse tribunal, eu não vou ser réu de acusação, de pena. Eu não vou ser réu de sentença, melhor dizendo. Podem até querer levantar uma acusação. Mas se eu estiver devendo, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que deixar as velhas práticas. Eu tenho que abandonar as velhas práticas. Ah, pastor, igual pessoa chega em mim, o senhor não conhece o passado daquele irmão, você não conhece o passado daquela irmã, e está vindo aqui, ó, e o senhor... Irmãos, eu tenho passado, eu sempre falo isso, eu tenho passado, você tem passado, nós vivemos falhas, dificuldades, mas a Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Agora eu não posso viver de excesso de passado, e muito menos de excesso de futuro, eu tenho que viver o presente sendo guiado por Deus. Tá? Quer saber se nós estamos certos ou errados? Palavra de Deus. Quer saber aonde nós estamos caminhando? Palavra de Deus. Ah, eu preciso de algo, de um norte. Bíblia. Eu preciso de direção. Bíblia. Eu preciso viver uma vida no casamento abençoada. Bíblia. Eu preciso ensinar os meus filhos. Bíblia. Até finanças. A Bíblia nos ensina. O problema é que nós queremos pegar tudo e administrar por nós mesmos. E quando dá errado, nós falamos, Deus falou. A maioria, 99% das promessas são condicional. Eu só vivo promessa se eu estiver na condição de viver promessa. As incondicionais, Deus falou e acabou, vai acontecer. Mas a condicional, alguém que tem que estar posicionado para viver. Se nós quisermos essa posição, Deus ele vai fazer na nossa vida. Se nós não quisermos, Deus não pode fazer, porque nós não deixamos Deus operar. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante da Tua presença em oração, para te louvar, agradecer, bendizer, meu Pai, o Teu santo nome. Nós te pedimos nesta manhã de segunda-feira, neste mês de fevereiro, que venha ser bênção, venha ser um mês, meu Pai, de curas, de libertações, venha ser também um mês de reavivamento. E como, Senhor, o ministério Só o Senhor é Deus está com esse tema, morada de Deus, que nós venhamos deixar o Senhor fazer morada, que nós venhamos receber o Senhor como morada em nossa vida. Pai, nesta manhã nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia. Louvor da harpa cristã de número 578, Sossegai. Pode deixar. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim precisas submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai.
convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis os céus e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto e destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. 33. 188. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador, amador, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador, amador, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas que peguei, minha fortaleza era a tentação.
deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o ninho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dois vales é o ninho, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, amados irmãos. Em nome de Jesus. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Paz do Senhor Jesus a todos. Nesta manhã de segunda-feira, abençoada. Todos que se encontram conosco aqui, que vai se encontrar conosco de manhã, tarde e noite, você que está conosco neste momento. Glória a Deus pela tua vida, pela tua família. Em nome de Jesus. Vamos abrindo a Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo 1 a seguir. Glória a Deus. Eu já vou saudar os irmãos que estão conosco. Está conosco nosso irmão Alexandro, nossa irmã Ivanir, nossa irmã Diaconisa Maria, nosso irmão José, nossa irmã Jandira, nossa irmã Vanessa Pilão, nossa irmã Joyce, né? Se você está conosco, eu não falei o teu nome, dê um bom dia, a paz do Senhor aí, que eu já te cumprimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 55, versículo 1 a seguir, diz assim: todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós, todos que tendes sedes, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer.
Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que se chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis em paz, e sereis guiados, os montes e os outeiros, e exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar de espinheiros crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a missionária Célia, também chegou aí. Irmãos, Deus aqui, através do profeta Isaías, está chamando ao povo, fazendo um convite a procurar a salvação. Na verdade, nós entendemos que não há salvação sem a presença de Deus, sem Jesus, porque o próprio Jesus ensinou dizendo que ele era o próprio caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Isso Jesus estava dizendo. A Bíblia vai nos dizer que agora Isaías está dizendo assim: ó vós, todos que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde, sim, vinde comprar e comei sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Vinho na Bíblia, uva na Bíblia simboliza alegria. Então Deus está chamando para uma pessoa ter alegria. E segundo leite, leite fala de firmeza, de fortalecimento espiritual, de prosperidade espiritual. Então Deus está trazendo alegria, tanto na parte física, emocional, mas também na vida espiritual. E aí ele continua: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Isaías está trazendo uma mensagem de tranquilidade não só para o momento, de bênção não só por horas, mas por uma vida de eternidade, para uma vida abençoada com Deus. Mas ele está falando para nós procurarmos. Tem gente que tem 2, 3 trabalhos, pastor, é errado. Não, mas nós temos que deixar Deus administrar. Pode ter 5 trabalhos, irmãos. Se nós não deixarmos Deus administrar na nossa vida, nós não entregarmos para Deus, nós nunca seremos prósperos. E a primeira prosperidade que eu falo é mentalmente. Tem pessoas que não trabalham no pesado, mas trabalham com a mente, cansa. Fica uma pessoa cansada, estressada, sem direcionamento, sem ânimo nenhum para nada. Então nós temos que prosperar naquilo que Deus nos deu. Porque a Bíblia diz que se nós formos fiel no pouco, no muito Ele vai nos colocar.
E às vezes nós não temos tempo para Deus. Deus nos faz o convite a procurar a salvação, mas nós não queremos. Nós queremos ser prósperos como o que o mundo diz, vivendo com aquilo que o mundo diz. Tem pessoas, irmão, que estão falando que vai enriquecer com o tigrinho. Tigrinho é a pior ilusão que está existindo nos nossos tempos. É dinheiro dificultoso, é dinheiro que traz sangue, é dinheiro que traz muitos malefícios. Pessoas têm perdido a vida, pessoas têm, devido para essas pessoas que emprestam dinheiro a juros, pessoas têm vendido casa, têm vendido carro, têm perdido o casamento por causa dessa maldição. É um jogo de vício. Por isso que o profeta Isaías está dizendo: gastaram o fruto, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ele está dizendo, o que pode satisfazer é Deus, é a presença de Deus, é a unção de Deus, é o Espírito Santo. E ele continua aqui: ouve atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Ou seja, com aquilo que é rico, com aquilo que alimenta, com aquilo que pode nos manter de pé. Deus abençoe, missionária Raquel. O problema nosso é que nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque fala de renúncia, fala de entrega, fala de não nos satisfazer, mas satisfazer a vontade de Deus. Não tem como viver uma vida desregrada diante da presença de Deus e viver na totalidade, irmãos. Não tem. Não tem como não se entregar por inteiro e querer que Deus entregue na totalidade. Não tem como. Tá? E aí ele começa aqui, ó. Inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouve, e a vossa alma viverá. Porque tem muita gente de pé, mas está morto espiritualmente. Não tem uma palavra boa, é só sofrimento, é só dor. Tem uns que estão até se conformando, dizendo: eu nasci para viver isso aí é para mim. Não. Está disposicionado, ou fora da posição, nem sei se disposicionado existe. Não está posicionado. Está fora da posição que Deus confiou para nós. Deus nos quer como filho e nós estamos como bastardo ou como escravo. Deus nos quer como filho e nós estamos longe, aprendendo a ser só servo. Não, irmão, nós filhos. O filho conhece o pai e o pai conhece o filho. Isso Jesus nos disse. Então nós estamos muitas das vezes olhando a situação e se entregando a ela. Nós estamos vivendo um sistema, ó. Trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer e dormir. E não tem uma vida espiritual. Não sabe quem é Deus, não sabe a paternidade de Deus sobre a vida. Não sabe quem é Deus, conhece Deus só pelo nome, mas não sabe que Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus que nos ama, é o Deus que nos escolheu, é o Deus que nos dá livramento, é o Deus que nos chama para a intimidade. E aí ele começa aqui: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ele está dizendo: eu farei uma aliança perpétua, e da mesma forma que eu fui fiel a Davi, serei fiel a vocês. Está falando para uma nação, para um povo que perdeu o concerto, que perdeu a aliança, mas precisa de salvação. A primeira coisa que um salvo tem é um espírito grato, um coração grato, irmãos. E gratidão é algo que tem se perdido nos dias de hoje. Gratidão é algo que tem se perdido no meio do povo de Deus. Porque nós achamos que é como nós queremos. Tem pessoas que vêm pelo estímulo errado à presença de Deus, mas quando a palavra é ministrada, ela se encontra, porque ela veio para receber. Ela veio para receber. Às vezes alguém estimulou errado, mas ela veio para receber. Quando a palavra penetrou no seu coração, ela foi alcançada. As escamas caíram dos olhos, os ouvidos foram curados, já não tem mais agravamento, o coração de pedra se transforma em um coração de carne e há arrependimento.
O problema é que nós queremos ter intimidade com Deus sem aliança. E aí não tem como viver o conserto perpétuo. Porque está quebrado. Sem aliança continua quebrado. Mas quando tem conserto perpétuo, aí tem aliança. E a fidelidade, eu tenho uma aliança aqui, ó, mostrando que eu estou casado. Eu estou com a missionária Valéria casado e nós temos uma aliança. Até que a morte nos separe. Só que essa aliança, ela não é só para quando eu estou com a missionária Valéria, né? Mas é para me lembrar que quando ela não está junto, nós temos uma aliança. Nós estamos alinhados no mesmo propósito. E a mesma aliança que Deus quer conosco. Então o caráter não está na aliança, o caráter está em mim. A aliança é só para me lembrar que mesmo que a minha esposa não esteja comigo, eu tenho que ser fiel a ela. E a fidelidade não está só quando está junto, está quando não está junto também. É a mesma coisa com Deus. Eu não posso ser fiel só numa hora e meia, 2 horas de culto, não. Eu não posso ser fiel só segunda, quarta, sexta e domingo que tem os cultos, não. Eu tenho que ser fiel em todos os momentos. E como que eu vou ser fiel? Ouvindo a palavra de Deus. Estando com Deus. E aí ele continua aqui. Eis que eu dei como testemunha aos povos, e como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Está dizendo, as pessoas que não nos conhecem, pelo testemunho que há em Deus, em Cristo Jesus, da pessoa do Espírito Santo, vai nos conhecer. Alguém que nunca nos viu vai saber que nós servimos a Deus. E alguém que nunca esteve vai correr para nós para entender quem é esse Deus, as obras que esse Deus está fazendo. Por amor do Senhor, pela palavra do Senhor e pelo direcionamento do Senhor. Deus abençoe nosso irmão Rubens. Porque ele nos glorificou. Quando fala glorificou, é que a glória de Deus está sobre a nossa vida, irmãos. Não é que somos melhor do que pessoas, não. É que a glória do Senhor está sobre nós. É que o nome do Senhor está sendo glorificado. Aí começa o 6 aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje nós podemos chegar e buscar ao Senhor. Hoje nós podemos buscar ao Senhor em todos os lugares quando nós buscamos a presença de Deus Jeová, o Altíssimo. Porque o Espírito Santo está na terra. Mas vai chegar um tempo que esse Espírito será, tirado da terra. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo não estará mais na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai chegar um tempo que o Espírito Santo não estará mais na terra. E aí, irmãos, não vai ter como. Vão clamar, vão buscar, mas não vai ser respondido. Porque o agente que nos faz contato com Deus é o Espírito Santo, o Consolador, a saber, o Espírito da verdade. O agente que nos faz sentir que nós temos que se arrepender, que nos move pela palavra, que nos traz o sentimento de arrependimento, vai chegar uma hora que ele não estará mais aqui. Quando a igreja for arrebatada, automaticamente o Espírito Santo será tirado da terra. Ou ele não vai ter mais, a terra, a humanidade. Porque a igreja, a noiva de Cristo, já foi arrebatada. E por que nós estamos esperando para buscar o Senhor? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Orou, se arrependeu, Deus responde. Quer mudança de vida? Deus responde. Se arrependeu, Deus responde. Mas nós deixamos para o último dia. O último momento. Porque nossa nação, o povo brasileiro já gosta de chegar atrasado, já não tem muito compromisso. Mas Deus nos chama para compromisso. Nós queremos viver o melhor, mas nós estamos entregando qualquer coisa.
Ah, não saiu como eu queria, eu não vou no culto hoje. Ah, não chegou na minha mão, eu não vou mais agradecer a Deus. Aí se torna uma espécie de barganha. Se Deus fizer, eu faço, irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. O problema é que nós sem Deus não somos nada. Nós sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. E aí Deus, pela sua misericórdia, nos enche, nos dá direcionamento, nos fortalece espiritual, né? Tá vendo essa camisa aqui? Ó, meu alvo é Cristo. E às vezes nós estamos errando o alvo. E qual que é errar o alvo? Pecar. Permanecer no erro. E aí começa aqui o 7, ó. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. O que é se converter? Mudança de caminho, mudança de atitude, mudança de conduta, mudança de pensamento, mudança de estratégia. Porque nós suspeitamos mal de todo mundo. Já pensou se Deus olhar para nós, Jesus olhar para nós um dia e falar, não vou mais, não confiar em você não. Por mais que nós não merecemos, Jesus confia em nós todas as manhãs. E alguém fez, muitas das vezes, sem pensar, sem perceber, ou porque não tinha, né? Não estava com azeite na lamparina, nós queremos matar ela dentro de nós. Errou comigo é uma vez só. Eu não perdoo, eu não tolero. Irmãos, convivência é uma coisa. Você escolhe quem entra na tua casa, quem entra na tua vida, na intimidade. Mas comunhão temos que ter com todos. A Bíblia diz, mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nossa mente pensa muito mal ao respeito do próximo. Nossa mente maquina o mal contra os outros. Nossa mente olha o passado dos outros e quer trazer à tona e faz um julgamento. E nós? Né? Se eu falar do meu passado aqui e for viver de passado, nem condição de ministrar o evangelho eu tenho. Nem condição de pastorear eu tenho. Nem condição de viver algo novo eu tenho. Mas Jesus disse, ei, confessou, deixou, alcançou misericórdia, eu faço novo. Deus abençoe nossa irmã Hélida. Então nós temos que deixar, se converta e o Senhor se compadecerá dele. Então não é o homem, é o Senhor. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, ó, se converte. Conversão é assim, ó, eu estou indo nesse caminho, aquele errado, eu tenho que convertir, eu tenho que mudar de caminho, eu tenho que mudar de direção, eu tenho que me converter, eu tenho que estar nos caminhos que a palavra do Senhor me diz para estar. Eu tenho que estar na conduta de Cristo, por isso que fala conduta cristã, é a conduta de Cristo. E aí vamos lá. Porque os meus pensamentos, né? Vamos aqui terminar aqui, ó. Porque se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Não há dificuldade, não há pecado, que se alguém se arrepender, Deus não perdoa, irmãos. Não pode ficar maquinando mal e dizer, ó, o pastor disse que Deus vai perdoar. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando, não há situação na tua vida, na minha vida, que vivemos e se arrependemos verdadeiramente, de coração, que Deus não possa mudar a história, que Deus não possa mudar a situação, que Deus não possa nos transformar. Ah? Então é isso, vamos aqui 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você sabia que Deus não pensa como nós? Nosso pensamento é falho e limitado. Os pensamentos de Deus é grandioso e perfeito. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Vendo aqui que o vento tá uma benção. Deixa eu colocar aqui. Porque os meus pensamentos, versículo 8, não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, às vezes, nós estamos indo por uma direção e achamos que aquilo é o certo. Ah, tá dando tudo certo, é de Deus para minha vida. Ó, quero dizer algo. Nem tudo que parece certo é de Deus para nossa vida. Pastor, misericórdia é. O diabo ele tem trazido distrações na vida dos cristãos. Ou na vida de toda a humanidade. Né?
Uma das distrações é perder o tempo. Uma das distrações é chegar atrasado. Uma das distrações é deixar para o amanhã, ou protelar. Amanhã eu faço. Chego amanhã, não faz. Amanhã eu vejo, chego amanhã, não vê. Amanhã eu sirvo, chego amanhã, não serve. Amanhã eu perdoo, chego amanhã, não perdoo. Porque é uma distração e às vezes nem uma amanhã chega para nós. Então, nosso pensamento, às vezes, Deus está comigo. Você já perguntou para Deus se Ele está? Você já perguntou para Deus se Ele aprova? Você já perguntou para Deus se é de Deus aquilo? Mas está dando tudo certo, ó. O Evangelho nunca disse que seria tudo certo. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a aflição, a dificuldade, a perseguição, a angústia vai querer nos cercar, mas nós vamos avançando. Nós vamos indo além daquilo que o nosso corpo físico aguenta, porque nós estamos vivendo um ambiente espiritual. Os pensamentos de Deus, para todos que venceram, a vista humana nunca ia dar certo. Você, lendo a Bíblia, você acha que José seria governador? Lendo a Bíblia, você acha que Abraão seria pai de multidão com a mulher estéril? Lendo a Bíblia, você acha que Jacó, por aquela infelicidade de ele e Rebeca fazer aquele concerto, que Deus ia honrar Jacó? Não precisava da Rebeca falar para Jacó, não precisava ter o guisado, não precisava roubar a primogenitura. Não, irmãos. Deus, ele faz na totalidade. E o problema é que nós queremos dar um jeitinho. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Pastor, mas é uma mentirinha santa. Não existe mentira santa. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Se nós mentimos, somos filhos do diabo. Não, eu omiti um fato aqui, pastor, para não causar discussão. Não, irmãos, verdade é verdade, mentira é mentira. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já está pecando. Então nós temos que saber, não com a nossa mentalidade, mas com a mentalidade de Cristo. Senhor, o que é para mim fazer? Como é que é para mim agir? Como é que é para mim se portar, irmão? Esse é o problema. E aqui vem o 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o caminho do Senhor é mais alto que o nosso. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O problema é que nós queremos sempre dar o jeitinho brasileiro, como é conhecido. Assim dá certo. Deus não trabalha com gambiarra. Deus não trabalha com jeitinho. Começou certo, vai dar certo até o final. Pode ter umas dificuldades no meio do caminho, claro, mas vai dar certo até o final. Agora começou errado, vai terminar errado. Começou com mentira, a mentira vai ser descoberta. Porque a mentira, ela pode até querer andar de mão dada com a verdade. Ela pode até se vestir de verdade. Ela pode até querer morar na casa da verdade, mas ela continua sendo mentira. Uma hora ela vai aparecer. E sabe o maior revelador da mentira? É o tempo. O tempo é o maior revelador da mentira e também assim como a verdade. Então a mentira não precisa se mascarar de verdade e achar que vai dar tudo certo. O problema é que alguém fala uma mentira, nós acreditamos de pronto. Olha, falado, né? Olha, levantado. Mas aí quem está com a verdade tem que provar que é verdade aquilo. Você já percebeu esse negócio? E quando a Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis, é dizendo, ele vai nascer, vai crescer, e no tempo certo ele vai ser colhido, e vai ser consumido, e vai trazer a vitamina e os nutrientes necessários. Então há um processo. Por isso que Deus está falando, o meu pensamento não é os vossos pensamentos, nem os teus caminhos e os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Eu te conheço, eu te formei, eu te criei. Então você está entendendo? E vem aqui, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornas, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então Deus faz a neve e a chuva descer dos céus. E não tornam sem antes fazer aquilo que é vontade de Deus. Dá semente ao semeador
e pão aquele que come. Então Deus dá semente ao que semeia. E Ele não deixa aquele que come sem pão. Deus sempre tem providência. Tá? Assim será, versículo 11, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, ou que seja, o que dá prazer a Deus. E prosperará naquilo para que a enviei. Se a palavra é de Deus, vai na totalidade. Se é vontade de Deus, é totalidade. Sem antes fazer aquilo que dá prazer a Deus e faz prosperar. Eu falei ontem um pouco para os irmãos de alguns testemunhos da minha vida. Eu era avarento ao extremo, irmãos. E depois que eu aprendi o princípio da bênção, porque nós não temos que ser forçados a abençoar ninguém. Mas quando nós aprendemos o princípio da bênção, Deus está falando já, ó. Deus está direcionando, ó. E eu falo de bênção na totalidade, irmãos. Em oração, em comunhão, em graça, também coisas financeiras, bens materiais, que Deus falar. Às vezes eu não estou nem pedindo aquilo. Mas eu estou vivendo aquilo que Deus está falando para mim viver e chega no portão. Alguém me liga, alguém fala comigo, olha, Deus falou comigo, eu vou te abençoar. Foi Deus, então recebo. Porque às vezes nós queremos ser abençoados, mas nós não abençoamos. Nós queremos que Deus olhe para nós, mas nós não olhamos para Deus. Nós queremos que a palavra de Deus surta efeito na nossa vida, mas nós não colocamos ela em prática em nós. Nós conhecemos Deus em parte, Deus está falando de totalidade aqui. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palma. Aí vem aqui o 13. Em lugar de espinheiro, em lugar de sofrimento, crescerá a faia. E em lugar da sarça, crescerá a murta. Deus está falando, em lugar de dificuldade, eu vou dar estratégia para vencer. Em lugar de coisas que estavam se findando, eu vou dar um novo recomeço. E será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Você está entendendo? O convite para a salvação está na nossa mão, na nossa vida. Eu escolho, você escolhe se quer viver uma vida de salvo ou não. Porque o mundo já vive esse ciclo, irmãos. Tá? Olha, correria e tal, e naquele negócio, não importa se está passando alguém para trás, não importa se está mentindo, se está roubando, se está matando, o importante é que ele só pensa nele mesmo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, vai no ambiente, vai no caminho, vai pela palavra de Deus. Pastor, mas me passaram para trás, fique em paz que no momento certo, Deus vai entrar com providência. Os próprios irmãos de José iam matar ele. Rubem falou, não vamos matar não. Vamos jogar ele ali na cisterna para livrar José. Né? Mataram lá um animal, sujaram a túnica de José de sangue, venderam ele para uma caravana de ismaelita que descia para o Egito, por causa que ele dividiu o sonho. Pastor, mas não, tem sonho que nós não temos que dividir, mas esse sonho que José dividiu era propósito de Deus. Chegou como escravo no Egito, foi comprado por Potifar, foi mordomo na casa de Potifar, foi jardineiro, foi acusado injustamente. José foi sábio, ele correu do pecado. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele correu do pecado, fugiu do pecado. Foi acusado injustamente, pegou anos de reclusão, mas no momento certo, Deus fez alguém lembrar de José. O problema é que nós queremos ser lembrados pelo povo. Tem um ditado no mundo, aquilo que não é visto não é lembrado. Um dia eu orando, eu estou falando para mim, tá? Deus falou para mim que a terra não vê, os céus vê. Se nós formos lembrados muitas vezes pelo ser humano, irmãos, nós vamos parar de buscar em Deus, nós vamos parar de confiar em Deus, porque nós vamos lembrar. Toda dificuldade que eu tenho, eu sei que tem irmãos aqui que se eu falar, na hora se dispõe a me ajudar. Mas aí começam a ser muletas na minha vida.
E eu paro de ter intimidade com Deus, eu paro de confiar em Deus, eu paro de buscar em Deus. Por isso que Deus até usa eles para abençoar. Mas eu não falo para eles, eu falo diretamente com Deus. Pastor, o senhor é melhor? Claro que não. Eu estou dizendo que a minha adoração tem que ser a Deus. Né? Se eu ficar falando para os irmãos, eles vão me abraçar, eles me amam. Né? Pode ter alguns que não, mas a maioria ama. E eles abraçam a causa. Dizem, olha, mas se eu não orar, se eu não confiar, Deus vai até tesourar. Fala, não, você está muito mal acostumado. Você está usando os irmãos de escada para ser abençoado. Não, não é assim. É Deus que move. Então para de falar para as pessoas querendo que a autocomiseração se instale na tua vida e você seja aquela pessoa chorona. Ai, vai ter que ser assim, olha, eu estou precisando disso. Não. Vai para Deus. Vai para Deus. Fala com Deus e Deus começa a mover. Não, Deus tem poder. A palavra tem poder. Ah, pastor, o senhor está falando... Por quê? Porque às vezes nós estamos confiando demais em homens e não confiando em Deus. Fica aquela promessa. Ah, fulano prometeu e não cumpriu. Ou ajudei o irmão e ele não me ajudou. Porque nós estamos querendo reciprocidade, irmão. E essa reciprocidade nós temos que ter com Deus, a confiança em Deus. Assim como Ele nos deu confiança de alcançar, de avançar, de viver o sobrenatural. E Deus está nos convidando para receber esse convite e viver nesse convite de salvação. Nós vamos orar, em nome de Jesus. E falar que tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida venha se cumprir. Nós também viemos buscar. Nós também estaremos na posição de filhos, não de escravos, não de servos, mas de filho, não de bastardo, e também nem de pródigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós acabamos de fazer menção da Tua palavra, Isaías capítulo 55. E é um versículo que é muito pregado, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Senhor. Mas às vezes nós estamos deixando a Tua presença como o último recurso da nossa vida. Quando alguém que prometeu não cumpriu, quando a força do nosso braço não alcançou, quando o orgulho, meu Pai, foi quebrado. Mas todas essas coisas têm que estar fora da nossa vida. A nossa dependência está em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso direcionamento. O Senhor nos faz a entender e a ouvir, Pai. Nós choramos muito para o homem. E o lugar mais alto da Tua presença é os Teus pés. É o lugar nosso, é o lugar de humilhação, é o lugar de choro. Mas também é o lugar de reposicionamento. É o lugar de posicionamento, é o lugar de pureza, de limpeza, é o lugar de restauração, Pai. Eu penso nesta manhã de segunda-feira que o Senhor, meu Pai, não só alcance a mim, mas alcance os nossos irmãos. Eu quero repreender todo espírito de depressão em nome de Jesus. Toda angústia, todo medo, toda desconfiança está repreendida em nome de Jesus, Pai. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida dos meus irmãos. Que venha se cumprir todas as Tuas vontades em nossa vida. Que nós venhamos dar legalidade para o Senhor, para a Tua palavra e para o Teu Espírito Santo está em nós, Pai. Que tudo aquilo que quer roubar o Teu lugar em nossa vida, nós abrimos mãos agora. Nós fazemos oração de arrependimento agora. Nós destruímos esse altar agora e nós estaremos edificando um novo altar diante da Tua presença. Pai, que o Senhor faça em nós morada. Que os nossos pensamentos malignos, Pai. Senhor, que todo espírito de prostituição, que todo espírito, meu Pai, de infidelidade, que todo espírito de engano seja quebrado agora, meu Pai, em nome de Jesus. Que todo egocentrismo, egoísmo,
Que todo orgulho e soberba caia por terra agora em nome de Jesus. Mas nos dê um espírito de mansidão e humildade diante da tua palavra e da tua presença, para buscarmos a tua face, para que o nosso rosto resplandeça, Senhor, como o rosto de Moisés, meu Pai. Para que a tua palavra esteja em nós, meu Pai, como esteve na vida de Daniel, de Ananias, Azarias e Misael, na vida de Daniel e tantos outros, meu Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ter fidelidade como Samuel, que nós possamos ser direcionados, Pai, para a boa obra, que nós possamos se arrepender como Pedro se arrependeu, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, meu Pai, que nós possamos ouvir a tua voz e nos colocarmos como salvos diante da tua presença. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. Lembrando aqui, hoje é oração, quarta profética, sexta-feira, culto de cura e de libertação, domingo é ceia do Senhor, tá? Domingo é ceia do Senhor, nós estaremos aqui reafirmando a aliança em memorial. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as suas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ó, lembrando, o nosso alvo é Cristo. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até mais.